Claro, eu sou Fernando Carelli, sou diretor de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade da Ferreiro para a América do Sul. Sou biólogo de formação, já atuo na área há quase 20 anos. Como que você avalia a evolução do cenário ESG no setor privado brasileiro? E quais são as principais mudanças que você conseguiu observar nesses últimos anos? Sem dúvida que esse tema tem se tornado cada vez mais relevante, tanto pela conscientização geral da importância do cuidado com o planeta, com o futuro, com as novas gerações, cuidado com as pessoas, né, com a responsabilidade social e a forma como as pessoas vivem nesse planeta. Então, o setor privado, obviamente, acompanha esse movimento na sociedade. Essa conscientização maior que a gente vê hoje nas gerações mais jovens, nos pequenos, isso se reflete de alguma maneira nas empresas, no mundo corporativo também. As empresas precisam abraçar esse tema e cada vez mais se envolverem de alguma maneira e garantirem que a sua atividade esteja alinhada com as boas práticas de sustentabilidade. Quando você me pergunta o que mudou, eu sou de uma geração que começou a trabalhar com sustentabilidade. Hoje, a sustentabilidade já é ESG, a versão mais moderna da sustentabilidade. Exatamente porque a sustentabilidade também evoluiu, né? O conceito de sustentabilidade, o tripé da sustentabilidade, que já tem mais de 30 anos, ele evoluiu e hoje ele incorpora aspectos não só sociais, que lá no começo já eram citados, mas aspectos de governança, né? Então, o ESG, quando a gente olha Environmental, Social and Governance, é uma evolução de sustentabilidade que abraça, até pela entrada do mercado financeiro nesse tema, de forma mais ampla, tudo que envolve as decisões que são tomadas no ambiente corporativo. E a governança aqui é estratégica para garantir que tudo aquilo que as empresas fazem do ponto de vista de negócio, de business, também considere os aspectos ambientais e sociais. Então, evoluiu muito e eu fico muito feliz de ver essa evolução, sem dúvida. Você poderia citar algumas iniciativas ou práticas específicas da Ferreiro que destacam o compromisso dela com a sustentabilidade? Bem, aqui na Ferreira a gente divide a nossa plataforma de sustentabilidade em 4 grandes pilares. Só para ser mais simples de comunicar externamente, o que significa que sustentabilidade literalmente está em tudo que a gente faz. Não existe um tema, uma área aqui que consiga tomar uma decisão ou desenvolver um projeto sem, de alguma maneira, estar envolvida ou esbarrar em temas de sustentabilidade. Então, a gente divide a nossa apresentação da plataforma de sustentabilidade em 4 pilares, como eu falei, que são proteção do meio ambiente, então tudo que está relacionado ao impacto ambiental na nossa operação. Aqui a gente fala de redução das nossas emissões de carbono, a gente fala de embalagens, a gente fala de ter menos impacto no nosso processo industrial. O segundo pilar é relacionado a matérias-primas, aos ingredientes que nós usamos. Nós somos uma indústria de alimentos, basicamente aquilo que a gente produz é alimento, é comida, e tudo isso vem de algum lugar, é gerado a partir de ingredientes que são produzidos no campo, e a garantir que a produção desses ingredientes não afete o planeta, ou melhor, que gere impacto positivo no planeta, é uma prioridade para a gente, por isso é um segundo pilar. Depois a gente trabalha num terceiro pilar que a gente fala de consumo responsável. Nós somos uma empresa de alimentos doces e a gente sabe, obviamente no contexto que a gente vive hoje, os desafios que existem no mundo atual para a gente ter um estilo de vida ativo e uma dieta equilibrada. Por isso a gente foca muito aqui na responsabilidade sobre o consumo de produtos como os que a gente faz. E o último pilar que nós chamamos de empoderar as pessoas é basicamente onde a gente coloca não só as iniciativas internas para a gente garantir que todo mundo que está envolvido no nosso trabalho cresça, possa usufruir de uma vida melhor, mas também que os nossos programas de responsabilidade social gerem benefício real na sociedade. Quais tendências ou desenvolvimentos em ESG você acredita que vão impactar a indústria mais amplamente nos próximos anos? Olha, eu acho que o ambiente digital ele ainda é um desafio grande para a agenda de sustentabilidade, porque isso, como eu falei, é novo, né? E a gente tem uma agenda, um tema que vem evoluindo conforme a sociedade vem evoluindo. Se a gente pensar no uso ativo das mídias sociais, o impacto disso na vida das pessoas, do que vai vir ainda do ponto de vista de inteligência artificial,
de verdade, a gente ainda não consegue ter ideia do que isso pode transformar a nossa vida, né? Do ponto de vista de simplificação de atividades, do ponto de vista de inovação, de coisas que a gente não fazia. Hoje a gente não vive sem redes sociais. Se a gente pensa numa sociedade de 10, 15 anos atrás, isso não existia e a gente não precisava, não tinha essa necessidade. Hoje isso é mais do que uma necessidade, isso é uma realidade. Então, o que vai vir ainda é muito imprevisível, mas sem dúvida que esse ambiente do universo das redes digitais, do universo digital, da inteligência artificial, que vai transformar ainda mais a nossa sociedade, vai ser o grande desafio dessa agenda de sustentabilidade, porque sim ou não, nós como sociedade investimos mais tempo nisso, estamos mais tempo conectados, é exatamente essa tecnologia que transforma o nosso jeito de viver, impacta todo o restante da nossa vida nesse planeta. E se isso está acontecendo, sem dúvida que sustentabilidade precisa estar inserida aqui. De que maneira, acho que isso ainda não é claro para todo mundo, é algo que está em transformação e vai acontecer nos próximos anos, sim ou sim. Na sua opinião, nos dias atuais, o que impulsiona as empresas para esse caminho mais humanizado e sustentável? Olha, eu acho que aqui você vai ter empresas com diferentes razões pelas quais atua na agenda de sustentabilidade. Sem dúvida que tem empresas de capital aberto, que estão muito atreladas ao mercado financeiro, que se viram obrigadas, não tinham esse tema na pauta, e com a pressão do mercado financeiro se viram obrigadas a colocar isso na pauta e incluir isso na sua agenda. Outras empresas que têm uma exposição maior com a sociedade civil, com as ONGs, eventualmente vê nesse elo, vamos dizer, da sociedade, um papel relevante também de impulsionar, de pressionar, de cobrar. Existem empresas que carregam isso na essência, que já nasceram dessa maneira, que os fundadores, os proprietários acreditam nisso e sempre fizeram negócio dessa maneira. Eu costumo dizer que aqui na Ferreiro a gente é muito feliz de ser uma empresa até hoje 100% familiar, e que a família Ferreiro sempre acreditou nisso como um valor ou como a única forma de se fazer negócios. Então, quando a gente definia os nossos critérios para compra, por exemplo, de matérias-primas, a gente já colocava os critérios de sustentabilidade desde o princípio, porque realmente a gente entendia que essa era a melhor forma. Talvez a família nem soubesse que era a melhor forma de fazer algo sustentável, mais sustentável, mas eles entendiam que era a forma correta de ser feita. Tanto é que hoje vou te dar um outro exemplo, a gente regularmente, WWF, que é uma das principais ONGs de meio ambiente do mundo, divulga um ranking de empresas com mais ou menos 200 empresas que utilizam um ingrediente que é o óleo de palma, que por muitos anos foi associado a desmatamento, a condições degradantes de trabalho. E a Ferreiro normalmente está no topo desse ranking como uma das empresas mais sustentáveis. Esse ano, se eu não me engano, a gente ficou em primeiro ou segundo lugar. Mas o que eu quero te dizer dessa história é que esse standard, esse padrão que nós adotamos para a compra do óleo de palma que vai nos produtos Ferreiro, ele não é um padrão de agora. Esse padrão a gente adota há quase 10 anos. Ano que vem a gente vai celebrar 10 anos que a gente adota o padrão mais alto. Então, aquilo que muitas indústrias ainda estão desenvolvendo, correndo atrás por diferentes razões, diferentes complexidades, e aqui eu não faço juízo de mérito porque alguém está mais avançado, menos avançado, cada empresa tem a sua história, a sua complexidade. Para a Ferreiro, há 10 anos atrás, isso já era uma realidade. Então, eu sou muito feliz de poder contar as histórias de sustentabilidade de uma empresa que sempre fez dessa maneira. Isso é muito bom. E como que as empresas podem equilibrar as pressões de curto prazo do mercado com os investimentos, alguns, de longo prazo, que são necessários para as práticas sustentáveis? Olha, sua pergunta, acho que por si só, ela é, ao mesmo tempo, desafiadora e ela traz um pouco da resposta. Assim, a resposta é simples. O equilíbrio tem que acontecer. Todo negócio, e a gente tem vários exemplos de negócios que literalmente quebraram porque tinham foco em curto prazo, não tinham um compromisso real com a sociedade, com o planeta, são negócios fadados ao insucesso, são negócios fadados a não continuar, né? Não suceder. Da mesma maneira que as empresas também, a gente tem que ter isso muito claro,
elas são parte do ecossistema privado que tem que dar resultado. As empresas são feitas para gerar retorno. Quem coloca dinheiro nesse negócio, os acionistas, os donos, os investidores, eles precisam de retorno. O sistema precisa funcionar. Então, o equilíbrio é a chave do sucesso. E, obviamente, que cada empresa, cada setor, cada negócio vai ter o seu ponto de equilíbrio. Novamente, aqui nós somos privilegiados por sermos uma empresa familiar. O nosso planejamento não é um planejamento de curto prazo. A gente não tem a obrigação de dar um retorno para o nosso acionista, que é a família Ferreiro, o Dr. Giovanni, dono dessa companhia, a cada trimestre. Ele realmente olha para essa companhia conforme o avô dele olhava, né? A gente já tem quase 80 anos de existência, pensando sempre no longo prazo, em desenvolver produtos que sejam únicos, que perpetuem na memória e na vida das pessoas, que se diferenciem no mercado, que entreguem uma qualidade superior para os consumidores, fazendo isso da forma correta, mesmo que leve muito mais tempo do que as práticas de mercado. Mas essa é uma característica nossa, novamente, por sermos uma empresa ainda 100% familiar. A resposta para a pergunta é realmente o equilíbrio. Todas as empresas hoje têm o desafio, e eu vejo que muitas delas conseguem exatamente equilibrar os resultados de curto prazo com os planos de longo prazo, os investimentos que precisam ser feitos em sustentabilidade, muitas vezes. Você acredita que as regulamentações governamentais são suficientes para impulsionar mudanças reais nas práticas ESG? Ou em alguns momentos essa revolução tem que vir mais do setor privado? Olha, aqui eu acho que ambos os lados têm um papel relevante. Sem dúvida que muitas vezes o setor privado ele é o motor de transformações que requerem mais investimento, que requerem um pouco mais de agilidade. A gente sabe que o processo de construção de políticas públicas não é um processo muitas vezes tão rápido, porque ele precisa ser colaborativo, ele precisa ouvir todos os lados, todos os elos da sociedade de forma ampla. Então, definir uma política pública muitas vezes é um processo que leva tempo, mas as políticas públicas também têm um papel relevante, porque ainda que existam empresas que liderem a agenda de sustentabilidade, que sejam pioneiras, estejam investindo nisso, existe todo o mercado por trás, e nem sempre esse mercado está no mesmo ritmo, na mesma velocidade. A partir do momento que se define uma lei, uma política pública sobre um tema de sustentabilidade, isso é importante porque leva a barra de todo o setor. Você não vai ter desiguais, você não vai ter só aqueles que estão liderando, que estão à frente do mercado. Quem lidera por natureza e se interessa nessa agenda vai continuar liderando mesmo com a definição de políticas públicas. Mas, de fato, as políticas públicas têm o papel de harmonizar, equilibrar, trazer isonomia de mercado e colocar todo mundo para cima. Então, acho que ambos aqui têm papel relevante nessa construção de uma agenda melhor. Mas de que maneiras que a Ferreiro utiliza a tecnologia para aprimorar as políticas ESG internamente? Aqui eu acho que tem vários exemplos, né? Sem dúvida que a gente tem muitos parceiros durante esse desenvolvimento desses processos, ninguém faz nada sozinho. Então, a gente é especialista em fazer doce. Agora, quem é especialista na tecnologia do satélite, que vai monitorar a fazenda, que fornece para a gente, não somos nós. A gente precisa ter parceiros para desenvolver isso. Assim como nós também não somos especialistas nas empresas de tecnologia e de inovação, que nos ajudam a monitorar os processos internos dentro da nossa fábrica, por exemplo, para garantir que a gente está consumindo a quantidade de água que é esperada, que não há desvios, que não há perdas, o controle das emissões que é feito, se a gente está cumprindo os padrões que a gente quer, se as transformações tecnológicas de equipamentos que a gente está promovendo estão gerando o resultado que a gente espera. Então, tudo isso é feito por uma rede de parceiros gigantesca em volta da Ferreiro. Eu não tenho um número para te dar, mas eu te garanto que são muitas empresas que participam de tudo isso para que a gente consiga fazer o que a gente se compromete a fazer. E aqui, sem dúvida, que as parcerias com startup, inclusive, é algo que a gente sempre está atento, entendendo qual é a necessidade que nós temos, qual a capacidade desses parceiros e onde há ponto de sinergia e colaboração, sem dúvida que a gente os utiliza sempre da melhor forma, levando para eles a oportunidade de se desenvolverem e para a gente também agregando valor aos nossos negócios. Além desse exemplo que eu tinha te dado da cadeia, como eu falei, dentro do processo industrial, a gente tem vários exemplos de monitoramento, de controle, de uso de tecnologia
para reduzir o nosso impacto ambiental, para melhorar o processo que a gente faz. Como as práticas ESG, na sua opinião, podem contribuir para a resiliência das empresas em tempos de crise? Pode tomar como exemplo agora, por exemplo, as enchentes que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. Olha, isso é um tema bem relevante, né? Porque o exemplo do Rio Grande do Sul que você traz, ele é muito crítico, sem dúvida, mas ele não é único, né? A gente já viu grandes catástrofes no mundo que praticamente destruíram negócios, e esses negócios tiveram que se reinventar, tiveram que renascer, literalmente. E eu acho que onde entra a sustentabilidade aqui? Eu acho que entra de diversas maneiras. Desde o uso de práticas cada vez menos impactantes no meio ambiente, que obviamente tem a ver com essa agenda de catástrofes que está associada às mudanças climáticas e que sim ou sim isso é uma realidade. Cada vez mais nós, como sociedade, vamos ter que nos acostumar com isso, por mais triste e impactante que seja. A gente precisa se preparar para evitar ou reduzir os danos, os impactos dessas catástrofes. Então, ter tecnologias mais sustentáveis, ter processos mais sustentáveis, de alguma maneira, nos ajuda a pôr menos pressão numa agenda climática que já está posta, que já está aí. A gente sabe que as mudanças climáticas são uma realidade, a gente tem que controlar o aquecimento do planeta para não ter ainda mais catástrofes à frente. E também do ponto de vista de reputação, porque as empresas que são reconhecidas pela sua agenda de sustentabilidade, reconhecidas pela sua forma ética e responsável de fazer negócios, são empresas que geram mais confiança, que geram mais laço e vínculo com todas as partes interessadas, não só com o consumidor. E são exatamente esses elos, esses vínculos, que de alguma maneira viram molas propulsoras para o reestabelecimento desses negócios, quer seja conquistando financiamento, quer seja por apoio direto da sociedade. A gente tem visto várias mobilizações de pessoas doando para empresas que conhecem, para elas se restabelecerem, para elas renascerem, pessoas fazendo movimentos gigantescos para que se privilegie a compra de empresas locais, e isso, obviamente, está associado a empresas que se confia, que se sabe a origem, sabe as práticas que elas estão adotando, não só porque estar impactada por uma catástrofe é algo que nos sensibiliza, mas também porque a gente quer garantir que o que está sendo feito seja feito da forma correta. E as empresas que, de alguma maneira, estão à frente nessa agenda, eu vejo que acabam se privilegiando, tendo algum benefício num momento como esse também, porque elas são favorecidas, os recursos são direcionados primeiramente para elas. Acho que tem uma série de benefícios que vêm por trás de ter construído, ter consolidado uma reputação nessa área, nesses temas.